Inicialmente, agradecer o convite do Trabalho e Debate Brasil. Acho que já é uma segunda vez que eu venho falar aqui, uma passada algum tempo, né? Na primeira vez que eu falei, se falava mais da droga, o crack não tinha a preponderância que tem hoje, nem a gravidade que hoje está instalada. É um tema assim, muito amplo, então, de certo modo, né? Falar sinteticamente é difícil, porque tem vários aspectos que tem que pensar conjuntamente. Então eu tentei fazer uma síntese para depois a gente poder discutir, depois de ouvir cada colega que vai falar também, tentar trabalhar um pouco melhor. Eu acho que o primeiro ponto, na questão das drogas, né, não se pode pensar em um campo único. São diversos campos que se interligam e que, de alguma forma, interferem, né, no surgimento do uso de crack, nas decorrências e nas dificuldades. Então, um aspecto importante é que se tenha um pensamento que não vai se conseguir uma solução única que resolva todas as situações. Nós vamos ter que trabalhar sempre com uma perspectiva de integração de diferentes áreas de conhecimento, como organizar isso e como difundir isso para que se possa ter uma ação correspondente ao que a gente vê das necessidades que aparecem. Um outro ponto importante é pensar que não há uma homogeneidade quando se fala em dependência química, uso de crack. Isso vai variar muito em função do tipo de droga, em função da idade, em função das condições sociais, em função do gênero, em função da própria articulação dessas pessoas com o espaço social. Esses pontos, né, cada um deles, o tipo de droga, a característica da pessoa, se é um adolescente, a origem dele, os vínculos sociais dele, as relações de família, tudo isso não permite, né, o tema que eu estou insistindo muito, uma solução única. Vai ser uma construção de possibilidades de intervenção. Essa é uma área mais importante. E as ações, ela devem interligar as diferentes áreas de vulnerabilidade. Então, se nós pegarmos um adolescente de classe social, né, carente, usuário de droga desde do 14, 15 anos, ele vai ter muitas áreas de vulnerabilidade que nós não encontraremos com uma pessoa que tem uma organização maior, que já tem mais idade, começou com outras drogas e depois foi para o crack, mas tem uma formação profissional, tem um apoio familiar, isso tudo vai diferir bastante. Então, o ponto, né, que me interessa abordar mais, assim, para abrir a discussão, é essa característica de pegar um tipo de adolescente com precárias condições sociais, sem ter uma formação organizada e, pelo fato do crack ser muito barato, ele é muito difundido. Então, a gente constantemente está havendo debates em relação a isso, e uma das coisas que mais se discute é em termos de um tipo de intervenção que tem ganho, né? As manchetes têm ganho como uma solução, que é a internação compulsória. E esse ponto, então, ele precisa ser pensado, porque qualquer intervenção feita, né, centrada numa única linha de trabalho, ela acaba a levar a antagonismos muito fortes, né, entre o a favor e o contra, entre que é uma solução ou não é. Mas qualquer situação que tem uma posição muito acirrada, ela corre o risco de escapar desse ponto que eu estou tentando interligar com a questão da liberdade, da autonomia, é que ela passa a ficar muito mais preocupada em controlar, né, as repercussões do que está se apresentando, né, controlar as normas, né, as regras sociais,
do que pensar no sofrimento do indivíduo. Então, mesmo que ela possa ter um aspecto positivo em alguns casos, ela não pode ser aplicada num conjunto como um todo. E nessa situação, talvez um ponto que se destaque é porque se nós cairmos, né, nesse eixo, que é o eixo da punição, né, e da obediência, há um risco grande de não se conseguir o que se espera, porque a pessoa que usa crack, independente do momento que ela esteja, ou qualquer outra droga, ela não usa porque ela quer. Ela usa o que ela não consegue parar, há uma impossibilidade. Então, não adianta você punir uma pessoa que não consegue parar. Então, a punição, qualquer tipo que seja, ela dificulta que você desenvolva outros vínculos que são importantes, são as questões dos vínculos, né? De relação social, de confiança, o vínculo assim, de recuperação. Porque quando se cai na questão da punição, a pessoa tem uma expectativa que você está ajudando o outro, que ele responda aquilo de uma forma favorável. E se a pessoa não responde de uma forma favorável, o sentimento de quem está ajudando é que aquela pessoa não quer se modificar. Aí se perde aquela ideia que não é querer, é poder. Então, isso confunde muito. Então, um aspecto que talvez a gente devesse tentar pensar um pouco é qual é a origem desse público, né, que busca usar o crack, desse público que é o que mais chama a atenção, que a gente vê, né, criando as cracolantes, pessoas isoladas, pessoas que estão, de algum modo, né, se vivendo em condições muito precárias, né, no momento e sem uma perspectiva de futuro. Se nós pensarmos, né, numa evolução, quer dizer, por exemplo, o crack, né, ele foi progredindo, ele atende uma série de coisas que antes não se pensava em termos de drogas, né. Tem um trabalho assim, bem interessante do Gilberto Velho, que é um antropólogo, que ele tenta caracterizar que a grande dificuldade do surgimento das drogas, nos momentos, né, depois dos anos 80, 90, é que a droga ela perdeu as características anteriores e passou a ser apenas um produto de comércio. Ela passou a ser alguma coisa para ser negociada com qualquer mercadoria. E que isso diminuiu muito as barreiras que protegiam os usuários, ou uma ideologia, ou uma determinada busca de alguma coisa religiosa, isso acabou. Então, isso é nitidamente, né, utilizado na ideia do uso de crack. Houve toda uma mudança, né, da cocaína, o crack é um derivado da cocaína, feito de uma maneira simples, com efeito muito rápido e muito barato. Isso que torna o crack uma droga assim, muito destruidora. É porque quanto mais rápido o efeito, quanto mais curta a duração, maior o potencial de se criar, de se desenvolver uma dependência. E o crack tem essa característica. Então, ele pegou, mas isso se soma a um outro aspecto, que tem um outro autor que trabalha muito bem essa ideia, que é o Robert Castelo, morreu há pouco tempo, morreu um mês atrás, eu acho, e que ele faz uma discussão importante da questão da metamorfose da questão social. E o ponto, né, que é bem ampla a ideia dele, mas o ponto central, ele tentando mostrar como que na organização social a questão do trabalho através do salário e das seguranças oferecidas aos assalariados organizou um espaço social no qual as pessoas conseguiam, por a sua articulação com as exigências, né, deste mundo, criar uma liberdade, que ela conseguia fazer uma narrativa de vida, ela conseguia pensar o que ela ia fazer a partir dessa condição de ter um salário e se organizar a partir dele. Então, toda a questão da liberdade dela estava ligada ao que ela conseguia enquanto um indivíduo, mas ligado a uma área coletiva. Então, não era uma coisa isolada, não era da liberdade dele, né, isoladamente, era de liberdade articulada a uma estrutura social. Ele insiste muito nesse aspecto,
no desenvolvimento ele vai mostrando que com a evolução, com as mudanças ocorridas depois dos anos 80, 90 em relação ao capitalismo, isso começou a se romper. Isso começa a se romper e a segurança maior foi se perdendo. E ele escolhe, tentando fazer uma evolução, que é aquela figura que ficou substituindo, né, o vagabundo do passado, que não conseguia realizar a vida dele e ficava numa situação de marginalidade, mas que o que hoje ficou nesse lugar, ele atribui como sendo o adolescente de subúrbio, como sendo aquele indivíduo que ele se desenvolveu sem poder ter o que ele chama, né, de um apoio em termos das regras sociais. Se ele não está engajado em nada, a expressão que ele usa é que ele ficou desfiliado, ele perdeu esses contatos, ele ficou isolado da transmissão familiar, da transmissão do trabalho e da questão de ter um futuro. Então, esse adolescente, ele vai tentar mostrar que é uma passagem interessante, mas às vezes um pouco que escapa, se a pessoa não estiver vendo com bastante atenção. Porque ele vai tentar mostrar que esse adolescente, a liberdade dele não é a liberdade de uma organização social que ele conquistou. É uma liberdade, sim, de desfiliação de tudo. Ele fica sem ter nenhuma perspectiva de receber qualquer apoio. Aí nem da escola, nem da família, e nem do trabalho. Então, não é uma liberdade vinculada, é uma liberdade isolada que faz com que a posição dele seja simplesmente usar a única coisa que ele tem como sendo dele, que é o próprio corpo. Ele fala que ele entra numa espiral assim, de usar o corpo para tudo e no sentido de buscar prazer. O corpo é a única mercadoria que ele tem e sem nenhuma vinculação, o que leva até um determinado ponto que até o próprio corpo é destruído. Então, observe esse aspecto, porque essa ideia da liberdade, que aparentemente é colocada como uma condição básica, ele fala que a liberdade dele é uma liberdade de não ter nenhuma filiação. E a autonomia dele é uma autonomia que ele não dispõe de recursos. Então ele fica numa situação ímpar, ele não tem condições de se organizar enquanto uma interligação social, nem tem recursos para se formar. Então, é esse o público crescente do uso de crack. Em relação a esse público, se nós pensarmos só na questão da droga, a gente vai ficar um pouco sem forma de agir, a não ser intervenções bastante assim unilaterais. Essa questão, isso é curioso, né? Porque essa questão, de alguma forma, ela está pensada dentro desse programa do governo de que podemos vencer o crack, mas pensada nessa tentativa de integrar diferentes áreas. Então, um aspecto, o Castel chama essa situação social do individualismo negativo, tentando mostrar que é preciso algumas características mais do que apenas o direitos humanos, que eles chamam de a ideia de direito humano positivo e negativo. O positivo seria a nossa disponibilidade de ter um lugar de aceitação social. Mas ele mostra que, para alguns, isso é insuficiente, porque um garoto que viveu numa situação de precariedade, ele vai chegar a um determinado ponto que ele não tem condições de realizar algumas coisas. Não adianta pegar um garoto desse com 16 anos, que nunca foi à escola, e tentar oferecer a esse garoto um curso profissionalizante. Ele vai ter dificuldade em entrar nisso. Mas, no entanto, ele precisa disso. Aí tem, então, um programa do governo, que é o Pronatec, e que tem até um dado curioso, porque esse programa ele foi lançado só para alguns municípios, e um dos municípios escolhidos são só para 170, um dos municípios foi Niterói. Então, o que daria a Niterói a possibilidade até de pensar mais nessa questão, porque ele é um dos que tem que trabalhar com isso. O problema que se pensa, em termos do Pronatec, é que tem que haver uma interligação, né, da saúde, ação social, educação e alguma coisa de pesquisa para acompanhar o que pode ocorrer. Então, se isso já é conhecido, então uma das ações fundamentais para esses adolescentes
seria, né, não pensar imediatamente no curso de formação profissional, mas pensar em recursos para que ele consiga chegar até esse curso. Quer dizer, não é transformar uma maneira dele burlar a exigência, uma condição dele superar a exigência que ele não vai fazer sozinho, exatamente por essa desvinculação que é falada. E esses dados, não há uma possibilidade de ser feita a não ser através do Estado. Vai ser a intervenção do governo para tentar dar diretrizes e permitir formas de articulação, para tentar superar. Então, tem vários detalhes, mas o detalhe, talvez, que me parece mais preponderante, eu acho que talvez se caminhe um pouco para isso, é a falta de troca de experiência, a falta de aproximação, de tentar não ficar um grupo contra o outro, mas ficar uma possibilidade de se organizar, diferente perspectiva, de tentar entender isso e interligar. A possibilidade por exemplo, a educação, ela fica totalmente distante. Quando a educação é uma área, se for pensar no plano de prevenção, no plano de reorganização, é uma área preponderante. Porque não precisa de um especialista para lidar com a criança, precisa de professores habilitados e entendendo esses aspectos, que eles podem ajudar muito. Eles já têm um vínculo, porque o aspecto que se liga é que não é dar e no Pronatec isso é pensado, não está ainda articulado. Não é dar o curso profissionalizante só, é restaurar os vínculos, né, os laços sociais que foram perdidos, restaurar a confiança no próximo, restaurar a confiança numa possibilidade de construir um futuro. Isso não é alguma coisa que se faça, nem com palavras, nem rapidamente. Isso requer uma organização, um desenvolvimento, discussões e uma abertura de espaço, mas que haja uma mudança, né, de tom. No sentido de que, se não se buscar uma colaboração, a perspectiva de avançar, de vencer o crack vai ser pequena. Vão ficar sempre radicalizando, com ideias assim absolutas. Né? É isso, é aquilo, interno, não interna, tira a moralidade ou não tira. Quando são muitos fatores que estão envolvidos, o pensamento, eu acho que é muito mais nesse plano. Então, o que eu queria frisar muito mais é isso, essa ideia da necessidade de um trabalho mais coletivo, né, de um trabalho assim, de recuperação de vínculos sociais, não só entre os adolescentes, mas entre as equipes que trabalham. E para isso tem que se organizar, ter uma prática que a gente possa acompanhar, possa repetir, possa discutir, possa ver respostas e retomar, e reorganizando. Sinteticamente, acho que esse aspecto que eu queria trazer para iniciar a discussão. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite em nome da DEISE, participar desse debate. E, bom, eu sou Marcos Veri, sou doutorando do programa de pós-graduação em antropologia da UF e também sou pesquisador associado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflito. E é dessa posição de antropólogo e pesquisador que eu gostaria de dizer que, a despeito do tema da mesa de hoje, assim, o que me motiva a vir aqui falar não é a vontade de vencer nada, né? Eu estou aqui na posição de uma pessoa que quer conhecer o fenômeno, né? É assim que se define o trabalho do antropólogo, do pesquisador. Então, é muito mais na intenção de conhecer, né, o fenômeno do consumo e do mercado do crack, do que exatamente de vencer, que seria a posição do político profissional. E foi exatamente pela minha vinculação, né, no Instituto de Pesquisa, né, interessado em administração institucional de conflito, dentro de uma linha de pesquisa que estuda conflitos relacionados ao consumo e mercado de drogas ilícitas, que no ano de 2009 comecei a colocar, né, a emergência do crack como um objeto de pesquisa. Naquela época, se falava que não tinha o consumo de crack no Rio de Janeiro, ainda se falava isso, né? E foi quando começou a aparecer de uma maneira muito intensa na mídia, nos meios de comunicação. Bom, e aí eu decidi começar a estudar isso
um pouco em profundidade, não é exatamente o tema do meu objeto de tese, né? Eu estudo outra coisa, mas, ao mesmo tempo, né, por ter uma interlocução com outros colegas e pesquisadores que estudam esses temas, eu comecei a fazer trabalho de campo junto a pessoas que são consumidores de crack, né? Comecei a estabelecer uma interlocução com pessoas que aderiram a esse consumo. Além disso, também sou membro da Comissão de Políticas sobre Drogas, da OAB, e também professor de Sociologia da Rede Pública Estadual, do ensino médio, né? Essas duas últimas vinculações também me permitiram abrir o campo de pesquisa, né? Por exemplo, no colégio, né, ainda em 2009, quando muito se falava que essa droga não tinha chegado ao Rio de Janeiro, os alunos sempre, né, falavam sobre o crack, né, que já tinham tido contato e tal. Muito do que eu vou falar aqui tem a ver com essa minha aproximação, né, com o contexto do consumo do crack e também com uma bibliografia que já tinha sobre o tema e tal, mas não sobre o Rio de Janeiro, né? Então, podemos pensar, né, para dar continuidade aqui ao debate, pensar que o crack está intimamente relacionado com a lógica do processo de adulteração da cocaína, né, que começou no final da década de 70. Né? Antes do final dos anos 70, a cocaína que abastecia o mercado no Rio de Janeiro, no Brasil, era cocaína vinda, em sua grande maioria, da Bolívia, do Peru, e era um tipo de consumo para pessoas de classe alta, né? Só os ricos, basicamente só os ricos que usavam cocaína, e uma cocaína de uma qualidade infinitamente superior à que se tem no mercado hoje. No final da década de 70, né, segundo a literatura que se debruçou sobre esse assunto, a cocaína da Colômbia, ela entra no mercado dos cartéis colombianos e você tem aí uma popularização do uso da cocaína e também, ao mesmo tempo que você tem a popularização do uso da cocaína, você tem o início do processo de adulteração do produto cocaína. Né? São dois fenômenos associados, né? A popularização do uso e a adulteração. Né? Inclusive, alguns interlocutores consumidores de longa data da cocaína, já nos anos 90, falavam assim, saudosos da qualidade da cocaína do início dos anos 80, né, que tinha e que foi só perdendo a qualidade. Né? Em 1989, a gente tem os primeiros relatos de apreensões policiais de crack nos Estados Unidos. Né? Nos anos 90, o crack ele se consolida, né? O consumo de crack se consolida, sobretudo em São Paulo, onde tem a chamada Cracolândia, né? A primeira grande Cracolândia, que fica na região da Luz, no centro da cidade de São Paulo. E na primeira década desse século é que o crack veio se consolidar também no mercado do Rio de Janeiro, né? E aí é por isso que eu estou chamando a atenção, né, para esse aspecto do processo de popularização do cloridrato de cocaína está intimamente associado ao processo de adulteração do mesmo. Né? Embora o consumo de crack ele tenha outros condicionantes, né, diferente da cocaína, que era injetada ou cheirada, o crack ele é consumido fumando, né? Pondo fogo no material. E por isso, né, você encontra pedras de 2 ou R$1, até mesmo de 50 centavos. Já se ouviu falar né, que tem crack no mercado no Rio de Janeiro. Né? E por isso, né, esse fenômeno levou ele a ser cada vez mais consumido pelos setores mais empobrecidos da sociedade. Então, né, uma coisa que ajuda a gente a pensar isso, né, que a gente tem aí a confluência de 2 grandes problemas sociais
né, considerados de relevo para as sociedades contemporâneas, né? Que um é o consumo das drogas ilícitas e o outro é o problema da indigência, né? As pessoas vivendo em situação de rua, para usar aí o termo politicamente correto. Então, assim, a confluência desses dois fatores, né, leva o consumidor de crack a ser uma pessoa duplamente estigmatizado, né? Ele é estigmatizado, por um lado, por ser um consumidor de drogas ilícitas, e quando esse consumidor ele é uma pessoa que vive em situação de rua, ele então passa a ser duplamente estigmatizado também como um indigente, tal, um fracassado, né? Então, se construiu muito forte a imagem, né, desse consumidor, o chamado cracudo, né, que é o termo utilizado para denominar essas pessoas, né, o cracudo como sendo esse cara indigente que está na rua, aos pedaços e consumindo crack sem parar. E com alguns agravantes, né, que a droga, o crack, no caso, né, é inegável que ele tem, como o professor estava aqui esclarecendo, né, ele tem o potencial de levar a pessoa à compulsão, né, o efeito é muito rápido, isso faz com que o consumidor, não raro, entre numa gangorra de sentimentos, né, que isso eu já pude ver, né, o cara fuma e fica numa euforia imensa e o efeito passa muito rápido, então ele cai numa paranoia, depois numa depressão. Qualquer cachorro que late lá fora, ele fica achando que está chegando alguém, vai surpreendê-lo e tal, né? Enfim, e também uma coisa que geralmente não se fala, mas que merece sempre falar nessa questão das drogas, né? Essa coisa de que com a proibição, né, você não tem como exigir que aquele produto tenha qualidade, né? A proibição favorece a adulteração do produto, né? A análise do material tido como crack, encontrado e examinado pelos peritos, dá conta de que você tem todo tipo de impureza ali, inclusive fezes e vidro moído, né? Todo tipo de impureza, né, na confecção do crack. E aí o problema fica algo assim, o que fazer com essa legião de cracudos indigentes nas ruas? E aí o problema é posto assim, né, na opinião pública, né, pelos meios de comunicação, né? E a antropologia, né, ela é baseada na ideia de interlocução, de que você tem que ir lá e fazer uma interlocução com a pessoa, né, no caso, o consumidor de crack. E aí, esse trabalho, né, eu tive a sorte de encontrar umas pessoas que aderiram a esse consumo e não se enquadram, inicialmente, nesse rótulo, nesse estereótipo de ser um indigente, né? Um principal interlocutor que eu tenho nessa pesquisa desde 2009 é uma pessoa que, enfim, trabalha todos os dias de pedreiro na construção civil, né? E todo dia ele vai fumar crack com os amigos num casebre que tem próximo ao lixão de São Gonçalo. E o primeiro encontro que eu tive com ele, ainda em 2009, né, ele, de alguma maneira, correspondia a esse estereótipo, né? Ele estava magro, de cara chupada, e quanto mais ele fumava, mais ele tinha paranoia, e, de alguma maneira, correspondendo. Eu já o conhecia antes dele aderir ao consumo do crack, e ele não era exatamente assim. Aí passou, né, a ficar um corpo debilitado, né? E um ano depois eu tive um outro encontro com ele, e notei que ele estava muito mais bem tratado, mais forte, mais animado, né, sem sintomas de paranoia, embora estivesse lá fumando o crack dele. E aí ele me disse que, a partir de um certo momento, ele passou a adotar por si mesmo, né, deliberadamente, uma atitude de maior, digamos assim, consciência de redução de danos ao organismo dele, né? Quando ele fumava, ele usava um pano,
né? Então tinha um cachimbo que ele fez e ele usava um pano entre o cachimbo e a boca dele para filtrar muito da impureza. Aí ficava me mostrando, olha só aqui, ó, o que deixou de ir para o meu pulmão. E era uma bola prateada, né? De materiais impuros. E a partir de então ele passou a ele próprio, né, conseguir ter uma relação menos problemática dele com o crack. E aí, há uns meses atrás, eu tive com ele novamente, e ele estava lá no casebre que eu falei, fumando crack, junto com outro rapaz que era, no caso, trabalhava na obra com ele, né? Esse cara, ele trabalha na obra, ele é o dono da obra, inclusive um indício que a gente pode ter de que ele é uma pessoa que não tem tantos problemas assim com a droga, é que ele tem, no caso, 2 famílias, 2 esposas, e consegue sustentar as 2, sendo cracudo, né, e pedreiro. Então, tinha um outro rapaz que estava com ele nesse dia, nesse último encontro que eu tive com ele, e aí eles estavam falando sobre exatamente isso, né, sobre o consumo problemático. E aí eles me deram um exemplo, né, de que teve um dia que esse rapaz que estava com ele foi até a boca de fumo, e chegando lá, os rapazes da boca ofereceram para ele um crack com uma pedra maior ao preço de R$50. Olha, leva essa aqui que está ótima e tal. E ele falou que estava sem dinheiro, mas que iria avisar para o outro amigo dele, que é esse meu interlocutor. Quando os rapazes da boca souberam que era esse o amigo dele, falaram assim, então você pode levar, que ele tem crédito aqui com a gente, depois ele vem aqui e paga. Né? Um outro indício de que o consumo dele não é problemático. Então, ele levou, e aí chegando lá no casebre, eles decidiram dividir, né? Fracionar em 2 para cada um ficar com a metade. E aí fumaram um pouco, e esse meu interlocutor, desde 2009, ia embora. Aí disse a ele o seguinte, olha, você quer que eu leve a sua parte e amanhã eu traga? Porque você vai acabar fumando isso tudo, você não vai conseguir trabalhar amanhã e tal, eu preciso de você na obra e tal. Aí ele falou assim, não, deixa aqui comigo, deixa que eu tomo conta, eu vou me controlar. E foi embora para casa. Então, quando ele foi embora, o outro rapaz ficou, né? Esse casebre que ele mora não tem piso, então o piso dele é barro. Ele ficou lá e decidiu fumar um pouquinho daquilo e pegou o resto e enterrou, né, no chão da casa dele. Abriu um buraco, colocou lá, enterrou, colocou um tapete por cima e fumou aquele. Quando acabou, ele sentiu vontade de fumar mais um pouquinho. E aí foi lá, destapou, né, e fez e fumou outro, e guardou novamente. Aí, quando ele acabou, ele ficou fazendo isso a noite toda. Né? A noite toda desenterrando e fumando, enterrando novamente, desenterrando. E daqui a pouco o sol teve alvorada, né? O sol apareceu, e o outro, esse meu interlocutor, chegou lá para chamar ele para ir trabalhar, ele estava indo dormir. E aí eles estavam me mostrando exatamente isso, né? Me contando isso para mostrar, né, em que medida, né, é de fato uma coisa heterogênea. Né? Você tem vários regimes de consumo, uns mais problemáticos que outros, né? E outros, né, esse meu interlocutor, ele se acostumou a dizer para mim o tempo todo que o consumo dele não é problemático, e ele faz um esforço imenso de tentar me mostrar, né, tentar sustentar essa posição de consumidor não problemático do crack. Então, isso nos mostra que existem reações diferentes ao consumo, e uma coisa que deve ser dita, né, com toda a ênfase, né, é a diferença entre uso, abuso e dependência. Né? São coisas, quando se fala de drogas lícitas ou ilícitas, o que está em questão é isso. Existem pessoas que fazem uso de determinadas substâncias
que alteram o estado psicoativo, existem pessoas que abusam, né, dessas substâncias, e existem pessoas que entram numa relação de dependência. Então, assim, o ponto central, né, que tem que estar nesse debate é isso, né, que existem essas três modalidades, esses três diferentes regimes de consumo, né? Tem o uso, o abuso e a dependência. E aí, corroborando uma coisa que o professor tinha acabado de falar, não dá para tratar tudo como se fosse uma coisa só. Realmente é impossível, né, você ter uma receita de bolo, né, que vá dar conta de todos os casos. E isso é uma coisa que, às vezes, os meios de comunicação parecem que esquecem, né? E fica todo um debate em torno de que se vai prender, se não vai prender, se o sujeito tem total controle das qualidades da liberdade, do livre-arbítrio dele, se ele sabe usar a liberdade dele ou se está preso pela compulsão, pela própria compulsão. Então, isso é a primeira coisa que tem que estar, né, clara, né? E todo mundo que está na Cracolândia é um dependente, né? Existem N pessoas, e aí muitas vezes fazem as intervenções e a emenda pode sair pior que o soneto, né? Porque na Avenida Brasil, né, você teve, né, aquela intervenção toda, aí começou a morrer gente atropelado na via, porque quando a polícia chegava para prender as pessoas, a prefeitura, as pessoas saíam correndo, né, e chegou o caso já de gente morrer atropelada. Portanto, né, essa questão, né, crack, é possível vencer? Eu trocaria, né, apenas a título de provocação. Eu acho que a gente tem que dizer assim: o crack é possível conhecer, né? Preciso conhecer esse fenômeno em profundidade, né? E embora o governo, né, quando fale de enfrentamento, né, e coloque como um imperativo que você tem que vencer isso e tal, como uma epidemia, mas mesmo para quem quer vencer, é preciso tomar decisões, e para que essas decisões sejam corretas, ele precisa conhecer, né? E para conhecer tem que estudar, né? E se libertando, né, desses estigmas e das conclusões apressadas que a gente tem quando fica só no nível superficial, né, comprando o discurso da mídia, né? Então, mais ou menos o que eu queria falar vai muito nesse sentido, né, que para que o debate seja produtivo, né, eu queria colocar, antes de tudo, que existem esses diferentes regimes, né? Uso, abuso e dependência. São coisas diferentes e que a gente só conhece quando entende, quando vai estudar a fundo. Enfim, existe ainda, pelo menos na área da antropologia, um déficit, né, de estudos sobre o tema no Rio de Janeiro, né? Tem pouca gente interessado nisso e pouco trabalho publicado. Tem alguma coisa sobre São Paulo, Fortaleza, Belém do Pará, mas Rio de Janeiro ainda, né, tem todo um campo de estudos a ser preenchido. E, enfim, eu acho que a minha intenção aqui é muito no sentido de contribuir para o debate e para a construção do conhecimento nesse campo tão necessitado. Enfim, é isso. Obrigado. Eu me sinto assim privilegiado porque tive um curso intensivo, rapidíssimo, né, sobre crack aqui, né? E também, evidentemente, que ouvindo a opinião dos especialistas, né, um originário da área de psiquiatria, outro originário da área de antropologia, né? Mas eu também acho que todos nós brasileiros somos um pouco psiquiatras sempre, e um pouco também antropólogos, né? A gente sempre quer também, assim, poder ter alguma percepção nessas áreas aí do conhecimento, né? E evidentemente que o meu depoimento aqui sobre o assunto é um depoimento de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento formalizado, estruturado sobre o assunto, mas
que também pode dar suas opiniões, né? Eu, por exemplo, concordo com o professor Elcio aqui que esse é um problema que demandaria um esforço conjugado de vários setores, né, para poder ser atacado de maneira assim com algum grau de eficiência, porque é evidente que quando se fala quando se tem a palavra de ordem, né, crack é possível vencer de maneira afirmativa, tá? É evidente que se trata de uma utopia, né? A gente sabe que é uma utopia, quer dizer, é impossível extirpar, por exemplo, a questão das drogas na sociedade. Quer dizer, as drogas são que já nasceram com o ser humano, lá nas cavernas o nego já experimentava as raízes, né? E tinha toda aquela situação da busca do conhecimento e da busca da transcendência, que no fundo é um pouco aí o caminho do ser humano. Então, eu creio que a questão, por exemplo, do enfrentamento do crack é possível vencer, é realmente uma proposta positiva que surge do governo federal, que, no caso, se envolve nessa questão, e é a sua missão realmente se envolver nessa questão, né? Mas é evidente que propondo uma utopia, quer dizer, estipamento da miséria, né? Crack é possível vencer, né? Então, tudo isso são coisas que se colocam realmente como necessidades, mas numa perspectiva também que tem a sua utopia, né? Em relação, por exemplo, ao que o professor Elcio Matos colocou, eu já discordo um pouco, tá? Eu discordo porque eu acho que existem qualificações nas drogas, né? Nós temos, por exemplo, um modo de dependência em relação ao álcool, por exemplo. Quer dizer, o álcool é uma droga, a maconha é outra droga, a cocaína é outra droga, a heroína é outra droga e o crack é outra droga. Eu acho que são drogas assim que têm uma capacidade, por exemplo, de intervenção na fisiologia do corpo humano de maneira super distinta. Então, acho que não deve... Por exemplo, maconha não é comparável a crack. Pelos relatos, e aqui eu sou um leigo aqui no assunto, né? Mas pelos relatos eu acho que o que se vê, e talvez eu possa também ter entrado um pouquinho no engodo da mídia, sei lá, né? É que o crack é uma coisa destruidora realmente, né? É muito difícil sair do crack, tá? Porque o crack ele cria uma dependência rapidíssima na pessoa, porque a questão aí é a dependência, é uma doença realmente, né? Quer dizer, o álcool demora um pouco mais de tempo para criar realmente uma dependência, uma doença, né? A heroína é rápido, o crack é rápido também, né? Então, eu acho que... Agora, eu acredito que existem pessoas, por exemplo, que podem fazer um consumo social. O ser humano ele tem uma capacidade de adaptação assim, infinita. Quem assistiu, por exemplo, o filme Mentes Brilhantes, em que tem um matemático, né? Eu sou matemático, por isso é que eu conheço isso. Quer dizer, tem um matemático lá chamado Nash, né? Que ganhou 2 prêmios Nobel. Ganhou o prêmio Nobel de Economia e ganhou a medalha Fields de Matemática, que é o equivalente ao Nobel na área da matemática, né? Esse sujeito, Nash, no filme Mentes Brilhantes é muito bem ilustrado, ele era um esquizofrênico. Ele era um esquizofrênico, mas que ele aprendeu a controlar a esquizofrenia, né? Mas quantas pessoas aprendem a controlar a sua esquizofrenia, né? No grau que ele tinha aquela esquizofrenia, quer dizer. Então, quantas pessoas controlariam, por exemplo, o crack? Seriam capazes de controlar o crack? E por quanto tempo é capaz de controlar também esse crack? Quer dizer, então, eu vejo que aí tem um problema, realmente, que não se deve subestimar a selvageria dessa droga. Outra coisa que eu acho é que, do ponto de vista, por exemplo, do controle dessa questão, eu olho assim o pessoal da antropologia e um pouco também o pessoal da psiquiatria, né, comparando com a questão, por exemplo, do vírus da AIDS. Quer dizer, o vírus da AIDS está lá, o que as pessoas vivem pesquisando? Quer dizer, quando o Elcio fala em é preciso conhecer, né, eu acho que é importantíssimo conhecer. O Marcos fala em conhecer, eu acho que é importantíssimo conhecer, porque muitos pesquisadores da área biomédica, né, eles estão querendo encontrar pontos frágeis do vírus para poder atacar, não é?
Quer dizer, então, aqui no ponto de vista da antropologia, eu acho que é exatamente isso aí, quer dizer, é o conhecimento da relação do ser humano com a droga para que possa oferecer subsídios para que você consiga terapias, inclusive. Aí entraria a psiquiatria. Essas coisas estão tudo muito integrado, né? Então, é a opinião aqui de um leigo, para tentar movimentar também o debate, né? Mas o que me traz também especialmente aqui é que eu sou o diretor do Instituto de Matemática, mas eu trabalhei durante 5 anos no Ministério da Educação e Cultura, fui cedido, né, pela UF para o Ministério da Educação, e integrei a equipe do Haddad, quando ele era ministro da Educação, e ajudei a construir a Universidade Aberta do Brasil. Quer dizer, a Universidade Aberta do Brasil, o ensino à distância, né, foi um projeto que eu tive à frente desse projeto durante 5 anos lá no Ministério, e voltei recentemente para a UF em 2011, e esse projeto de educação à distância, né, em que a UF é uma das universidades participantes, vocês terem uma ideia da magnitude desse projeto que o governo federal desenvolveu durante esses 5 anos, eu estive lá ajudando, né? É um programa de educação à distância que congrega 100 universidades públicas brasileiras, mais de 100 atualmente, né? Quer dizer, praticamente todas as universidades federais, que são cerca de 50 e um pouquinho mais, né? Nesse momento, esse programa é um programa que tem polos que recebem os alunos, né, à distância, e onde ele encontra ambiente para poder fazer as suas tarefas escolares. No momento, no Brasil, tem 500 polos, um pouco mais de 500 polos. Tem polos em regiões que, de outra maneira, nunca chegaria um curso de graduação de uma universidade pública, como, por exemplo, o polo lá no interior do Amazonas, em que se só chega de barco depois de 3 dias de viagem, ou de avião pequeno, né? Essas coisas desse tipo assim. Quer dizer, e atualmente tem cerca de 200 mil alunos já nesse sistema, tá, de graduação, de especialização e de extensão. Tá? Em função disso, ao retornar à UF, eu assumi a coordenação dos trabalhos em relação à Universidade Aberta, e logo em seguida o reitor me convidou para ser o coordenador de um comitê gestor de formação inicial e continuada de profissionais do magistério aqui na Universidade Federal Fluminense, né? Então, o que se formou muito recentemente aqui na Universidade Federal Fluminense é esse comitê de formação de profissionais do magistério. Quer dizer, nós, Universidade Federal Fluminense, vamos receber missões do MEC, evidentemente que nós receberemos essa missão sempre por adesão, né? Receber missões para promover a formação. E essas formações são em todas as áreas possíveis para melhorar o magistério da educação básica, na área, por exemplo, de educação de jovens e adultos, na área de etnorracial, na área de gênero e diversidade, né? E também, e esse é o que nos interessa especificamente aqui nessa mesa, o programa de saúde escolar, né? Quer dizer, o programa de saúde escolar, que seria uma ação que está ligando o Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, e que está sendo lançado está sendo reforçado, porque esse programa já existe, né? Esse programa de saúde na escola já existe, mas só que ele não tinha uma estrutura e uma envergadura que se pretende, nesse momento, através de uma decisão política do Gabinete Civil da Presidência da República, né? Que é o programa de fazer esse saúde na escola como uma especialização. E essa especialização, quer dizer, um curso de especialização tem 360 horas e também um trabalho de conclusão de curso ao final. Esse curso de especialização teria como público-alvo todos os professores da educação básica, né? Então, desde da creche até o ensino médio, né? Todos os professores, todos os profissionais que estão agregados ali na ação, como, por exemplo, os diretores das escolas, as merendeiras, né? Também tem 30% para pais de alunos que resolvam participar, alguém da sociedade que resolva também participar desse programa, né? E esse programa, ele tem, por assim dizer, um núcleo duro, né? Esse núcleo duro de 180 horas são aquela coisa essencial que é a questão, por exemplo, da vigilância da acuidade visual, da acuidade auditiva, e o encaminhamento para as correções desses problemas que as crianças possam ter. A questão, por exemplo, da violência ali na escola também, né? E principalmente a questão das drogas ilícitas, onde o crack desempenha aí um papel, né? O desempenho é muito importante
essa questão de prevenção em relação ao crack, né? Por isso tem aí crack é possível vencer, né? Então, essas 180 primeiras horas seriam realmente nessa área, e depois teria 180 horas complementares, né? É um programa que está em formação, que deve começar em setembro, esses cursos, né? E a boa notícia é que os recursos já chegaram na UF, quer dizer, os recursos que foram descentralizados pelo MEC, diretamente na matriz orçamentária da instituição. Vocês terem ideia do volume de recursos, nós recebemos 1,4 milhão para poder desenvolver esses cursos. Tá? Quer dizer, que são cursos na área que eu já citei aqui nessas áreas, na área da diversidade, na área da africanidade e, especialmente, a questão da prevenção das drogas nas escolas. Né? Eu acho que é um problema estruturante do Brasil, né? Que não se resolve só com prevenção. A prevenção é importantíssima porque evita a entrada, né, nesse ciclo destrutivo, né? É preciso também a questão da repressão, né? A repressão também de maneira realmente respeitando os direitos humanos, essas coisas todas. A repressão ela é necessária também. A questão da vigilância da fronteira também é importante, porque nós não fabricamos crack, nós importamos o crack. Então é também outra área importante aí da questão da vigilância na fronteira, né? E de modo que eu concordo com o professor Elcio aqui, que esse é um problema da sociedade, né? É um problema que e sabendo que a expertise, por exemplo, do estudo, do conhecimento, né? E o professor Marco Veríssimo muito bem colocou na questão de que tem que conhecer o modo de operandes dessa droga, né, em relação ao ser humano, né? Quer dizer, na universidade nós temos realmente as competências instaladas para que possa dar uma contribuição para a sociedade na resolução desse problema. Mas certamente é um problema da sociedade e é preciso mobilizar toda a sociedade, os pais das pessoas, os familiares, porque afeta todo mundo esse problema, né? Uma pessoa fora de controle, ele participa dos índices estatísticos de violência, por exemplo, né? Porque vale tudo quando se trata de uma pessoa que tem uma compulsão e que precisa imediatamente de ter aquela droga para consumir também imediatamente, né? Obrigado pela atenção, essas eram as minhas modestas contribuições. Obrigado. Bom, considerando a violência, que muito bem falada pelo professor Celso Costa, são, na verdade, mortos-vivos que andam pelas cidades, né? E uma sociedade que, de repente, vai começar a ter cada vez mais um número grande de pessoas circulando pelas cidades, né? E a dependência da droga traz também a necessidade do furto, do roubo, enfim. Então, uma violência que demanda assim, muita atenção para que a gente possa conviver nas cidades, né? E também é fato de que também aprisionar ou esconder a sujeira debaixo do tapete, né? Colocando essas pessoas cracudas como pessoas indesejáveis pela aparência ou, enfim, pelo trânsito delas nas ruas, e isso não adianta, quer dizer, tem que cuidar do problema, se responsabilizar. A sociedade tem que se responsabilizar pelo que está acontecendo. E a cobrança junto aos governos, né? Eles também têm que dar a sua contribuição, que é muito importante. Vou perguntar, Marcos, eu sou Tânia, faço parte também da equipe do debate. Eu fico me perguntando, você falou desse contato direto para poder fazer o estudo, mas sou completamente leiga no assunto, mas como uma cidadã, fico imaginando se alguém me aborda na cidade, como agir, né? Como que eu vou... Qual vai ser a reação? Porque a tendência maternal, geralmente da mulher, é ter pena, ver um garoto drogado. Eu sou muito preocupada com isso. Eu vejo gente no chão, com criança, eu fico preocupada. Já tentei uma vez, duas moças estavam drogadas na Caixa Econômica de São Francisco. Elas estavam drogadas, dopadas totalmente. E as crianças, eram 3, andando
ao redor das mães. Uma delas, um menininho, completamente nu e estava frio. Eu fiquei tão abismada com a situação que eu falei, gente, pelo menos eu vou comprar uma roupa para essa criança. E fui numa lojinha perto, comprei uma roupinha e vesti o menino. E aí uma delas acordou. E eu falei, olha, o menino está quase correndo para a rua, vocês têm que tomar cuidado, porque alguém pode roubar, ele pode ser atropelado, não sei o quê. Aí a moça deu a mínima. Aí eu fui para casa e fiquei pensando, se você vê um animal na rua, um cachorro abandonado, você corre, pega, leva para um lugar. E uma criança, né? Numa situação daquela, eu fiquei sem dormir aquela noite preocupada com a situação daquela jovem mãe totalmente drogada e daquelas crianças que estão ali convivendo que logo, logo vão embarcar no mesmo caminho. Então, eu queria perguntar isso, não sei a quem eu pergunto, talvez o professor também ali, o psiquiatra, possa nos dar uma dica também, qualquer um da mesa pode me orientar. Como a gente pode agir numa situação dessa? O que a gente tem que procurar? Não sei, a pergunta é essa. Enfim, como eu disse, o grosso dessa meu conhecimento empírico sobre o tema é com um tipo de consumidor de crack que não é exatamente esse, que faz um uso problemático, que fica abandonado pelas ruas, enfim. Mas eu acredito que eu não consigo responder a sua pergunta, porque realmente, se a pessoa está fora de si, ele é uma pessoa imprevisível. Então, para além da mazela social que é, crianças soltas na rua, né? Enfim. Mas, assim, eu retorno essa questão de que o que torna isso com contornos dramáticos é a confluência de dois fatores, né? As pessoas em situação de indigência usando uma droga barata, né? E isso faz com que, inclusive, pesquisas recentes dão conta de que caiu enormemente o consumo de solventes, cola de madeira, essas coisas, que antigamente eram usadas por pessoas em situação de rua para se entorpecerem. E com a entrada do crack no mercado, esse tipo de solução meio que perdeu sentido, né? Por conta do crack ser barato. Então, nesse caso, né, como eu disse, né, tem toda uma seara de estudos a ser feita e realmente ainda tem pouca gente estudando isso. Enfim. Talvez o que a senhora possa ter percebido é que quando não existe uma rede de apoio social espontânea, deveria existir uma rede de apoio social governamental, né, organizada pelo executivo para fazer essa ação. E isso é uma coisa ainda muito em construção, então não se tem recurso, mas há toda uma estrutura. Então, no caso, talvez o elemento a ser convocado é o Conselho Tutelar, que teria que ver como colocar aquelas crianças, se algum local, em nível de escola, cobrar a família, entrevistar a família, tentar ver o que pode ser feito. Mas eu acho que o que a senhora traz assim, como um sentimento maior é perceber, né, que essa rede ainda não está organizada. Então, a gente fica realmente em situações extremas sem saber o que fazer, sem saber como conduzir. Mas aí o que volta, que a gente está tentando discutir, que tem que criar redes, tem que organizar, fazer um curso, né, de extensão, qualificar pessoas em escola, é uma maneira de tentar fortalecer a rede. Não quer dizer que isso seja a solução, mas é um encaminhamento para, com esse conhecimento, com essa prática que vai se desenvolvendo, várias pessoas pensando, vários casos sendo vistos, vai se pensando em novas soluções. Tem um trabalho assim de construção, não tem alguma coisa assim programada. Então, quando ela está falando da necessidade de se distinguir cada situação, que é uma diferença muito grande de uma situação para outra, a gente pode ver, por exemplo, adolescente, 12, 13 anos, o sexo masculino usando crack, o que a gente tem percebido é que a possibilidade de conseguir uma mudança é mais fácil quando é uma adolescente, que começa a vida sexual na prostituição com 13, 14 anos, e aí é muito mais difícil, porque se associam duas coisas, né, que sem que haja nenhum preparo para isso. Então, são questões que
terão que ser pensadas propostas. O como fazer, por exemplo, a interferência em termos da SDEC. Eu falo muito desse aspecto que nós trabalhamos junto com o Senai nesses cursos profissionalizantes, tentar dar um caminho para as pessoas. Mas, no caso da adolescente, é muito mais difícil. Então, normalmente, são adolescentes que, às vezes, aparecem no serviço, depois ela some, depois ela volta, ela não fica continuamente. Os adolescentes tendem a ficar mais. Mas são questões que, realmente, só com a construção, né, de várias áreas de conhecimento, vai ter uma proposta que efetivamente funcione, que a rede possa estar pronta, a rede está preparada. É uma coisa desse trabalho que tento fazer, juntar um pouco de cada lado, colocar pessoas pensando, trabalhando e dando uma continuidade. Bom, eu sou mais da opinião do professor Elcio também, da questão da rede de proteção social, né, mantida pelo Estado, né? Agora, é evidente que isso aí precisa de recursos, né? E num país como o Brasil, em que os recursos não são tão abundantes, né, eu acho que é um problema, porque eu estive nessa reunião em Brasília, em que estava se discutindo exatamente esse esse programa de saúde na escola, e me encontrei com alguns especialistas que me contaram histórias, por exemplo, que na Europa já está muito mais estruturada uma rede dessa. Os dependentes de heroína, eles trocam por metadona, por exemplo, né, que é um medicamento que, no caso, supre a abstinência da heroína, né, e que, evidentemente, que procurando fazer com que ele diminua, saia um pouco mais do vício, mas sabendo que ele vai ter que tomar metadona a vida toda, né? Então, procurar trazer essa pessoa como um ser útil para a sociedade. E lá existe uma rede, inclusive, europeia integrada. Quer dizer, se o sujeito sai da Espanha e vai para a França, ele pode ir lá no local, né, de oferta dessa metadona lá para ele não ficar sem um medicamento, poder continuar realmente o suprimento, né? Então, eu acho que realmente é um problema de saúde pública, né? São doentes, e aí certamente precisam dessa rede de apoio da sociedade, do poder constituído, né? E o meu papel como coordenador do comitê gestor, que tem 8 outras pessoas que fazem parte desse comitê, é exatamente ser o papel de articulação. Então, eu venho aqui exatamente articular junto com as pessoas que estão à frente do problema. Quer dizer, então, nesse sentido, essas pessoas, esses profissionais aqui, né, que estão aqui representados na mesa, que vão tomar conhecimento, evidentemente, desse programa. A gente vai fazer reuniões, né? E, evidentemente, que propor estratégias pedagógicas para que a gente possa ter um bom trabalho e, evidentemente, que os recursos estão aí para que, através de custeio, né, passagens diárias, material de consumo, né, e, inclusive, bolsas para que os profissionais envolvidos na condução da coordenação das disciplinas, porque tem disciplinas o curso, né, e também para os tutores, né, porque esse curso está desenhado para ser à distância. São 360 horas, onde 15 horas vai ser presencial, quer dizer, vai ter dois encontros presenciais, um no começo do curso e outro no final do curso, onde vai ter também as avaliações, né? Então, tem o trabalho de tutoria, quer dizer, tem o professor coordenando uma disciplina, uma certa quantidade de tutores, vai depender do número de alunos. Geralmente, para cada 20 alunos tem um tutor. Quer dizer, uma estratégia da educação à distância. Quer dizer, a estratégia da educação à distância nós já possuímos. A UF é pioneira na educação à distância, já trabalha há mais de 12 anos na educação à distância, né? E aí, na medida em que esses cursos sejam estruturados, quer dizer, muito antes, por exemplo, da gente lançar o edital, evidentemente que vai ter uma ampla divulgação nas redes. A rede municipal, a rede estadual, né, convidar a Undime, quer dizer, o trabalho de divulgação ele vai acontecer. Mas, nesse momento, a gente está num momento embrionário, que é o momento de formulação do curso, né? A definição das equipes que vão realmente estar à frente desse processo, né, para que depois a gente possa, evidentemente, que aprovar no Conselho Universitário. Quer dizer, esse curso vai ter que ser aprovado no Conselho Universitário, vai ter que ter sediado num certo instituto, evidentemente, que aí os atores, né, vão
vão articular para saber onde que vai ficar na antropologia, vai ficar na medicina, vai ficar na psiquiatria, exatamente. Mas eu creio que é mais uma questão da saúde, então acho que ele sai um pouco da educação, entendeu? Eu acho que ele está mais um pouco assim na área realmente de saúde. Mas isso aí, evidentemente, que o que importa é a capacidade instalada, né? Quer dizer, a capacidade instalada nessa área é que realmente vai dar o tom, porque eu sou matemático e entendo de educação à distância, né? Mas não entendo nada desse negócio de saúde na escola, entendeu? Quer dizer, mas eu estou aqui como um articulador por uma delegação do reitor, né? Porque o Ministério, na questão da formação inicial e continuada de profissionais, ele quer ter um interlocutor único na universidade, porque o que acontecia antes era que pipocava os projetos, né? Alguém queria fazer um curso EJA, pedia recurso. Alguém queria fazer algum projeto de extensão na escola, também pedia recurso, né? Então, agora a gente tem um comitê gestor que organiza tudo isso aí e é um interlocutor com o Ministério da Educação, o que nos reforça nesse processo, né?